falando em Tiradentes, né, a história dele tem uma relação com o Rio de Janeiro. Lá no Rio nós temos a Praça Tiradentes, temos o prédio da Alerj, que era a cadeia pública onde Tiradentes ficou preso. Ele foi preso, foi julgado, foi morto no Rio, esquartejado, e os seus pedaços vieram para cá, né, foram expostos aqui nesta praça para mostrar, né, para a população que não se devia desafiar a coroa portuguesa. A Basílica de Nossa Senhora do Pilar, aqui em Ouro Preto, é considerada a igreja mais antiga, né? Ela foi construída onde havia uma igreja anteriormente, também dedicada a Nossa Senhora do Pilar, mas os fiéis decidiram construir uma igreja maior, pois a pequena já não estava dando conta. Então ela começou a ser construída a partir da nave, diferente de outras igrejas, e o altar estava sendo preservado. Quando a obra chegou até o altar, né, todas essas imagens foram levadas para a igreja de Nossa Senhora do Rosário, para a construção da igreja. E quando, né, a igreja ficou pronta, houve então toda uma procissão, foi pomposo a vinda, né, das imagens, desde a igreja de Nossa Senhora do Rosário até aqui. Essa igreja, diferente do que muitas pessoas costumam dizer, essas partes douradas não são feitas de ouro maciço, mas elas são folheadas a ouro. De toda forma, é bastante ouro. Agora, uma coisa interessante a gente observar aqui, que, né, quando a gente falando do barroco, ela, né, é uma igreja barroca e tem essas características das contradições. Então, quando você entrar aqui, você começa a observar, por exemplo, de um lado, os anjos têm determinadas características, estão mais vestidos, com expressões mais alegres. Do outro lado, já as roupas já estão mais baixas, os anjos com expressões mais tristes, né, mostrando essa dualidade bem característica do barroco. Uma outra coisa também muito interessante é que eu falei que o nome dela é Basílica, ou seja, aqui pertence, né, ao Vaticano. No Vaticano concedeu o título de Basílica a essa matriz em 2012, em função da sua importância artística e arquitetônica, cultural e arquitetônica. Assim, na verdade, é como se aqui fosse território do Papa, né? Então, Basílica é uma coisa bem importante no que se refere, né, à hierarquia da Igreja Católica. Então, estamos de fato num lugar com muito simbolismo, muita história, e é bem legal você vir conhecer. Então, se você vem a Ouro Preto, não pode ir a todas as igrejas, porque aqui são muitas igrejas, essa é uma que você não pode deixar de vir. Aqui nós temos a imagem de Nossa Senhora das Dores, né, representando a Mãe de Jesus, que sofreu pela morte do seu filho. O punhal no coração, né, representa esta dor. Essa imagem, ela tem algumas coisas bem interessantes para a gente observar. Primeiro, né, com relação à sua roupa. Os fios prateados são de prata mesmo, os fios dourados são de ouro. O cabelo é um cabelo natural. E as lágrimas, elas são cristais vindos da Europa Central. Então, dependendo do momento que você está aqui com a luz, você vê brilhar. Então, é toda a opulência, né, toda a riqueza, mas também mostrando a questão da dor. É muito legal observar essas questões dentro das igrejas, né, da arte sacra. Conta muito do seu tempo. Por isso que a gente sempre fala, mesmo você não sendo religioso, visitar igrejas ou qualquer templo religioso que esteja aberto é muito interessante. Sobretudo os católicos, né, que tem uma história aí longa de poder, enfim. Não deixe de visitar. Aqui atrás, que parece um guarda-chuva, né, tem um nome de Umbella, não é umbrella, é Umbella mesmo. E como aqui é uma basílica, né, e pertence então, né, ao Papa, ao território do Papa, se o Papa um dia vier aqui, ele vai andar por aqui debaixo
não é um guarda-chuva, né, mas dessa umbela, né? Então é uma coisa para o Papa, já que aqui é terreno dele. Aqui a pintura representando a morte, pinturas do século XVIII. Aqui o juízo final, aqueles que estarão à esquerda vão para o inferno, os que estarão à direita para o paraíso. Aqui uma imagem do inferno, representada por um homem negro, né? Nem tem racismo aí. E aqui o paraíso, representado por uma mulher branca. No século XVIII não havia encanamento de água nas casas como a gente tem hoje em dia, né? Então, aqui nessa região, algumas casas em seus terrenos tinham mina de água, outras não. Então, para que houvesse um abastecimento na cidade, né, foram organizadas fontes para que a população tivesse acesso à água. Então, você vai andar pela cidade de Ouro Preto, você vai encontrar algumas fontes como essa. Agora, uma coisa bem interessante, na Basílica de Nossa Senhora do Pilar tinha uma fonte dentro da sacristia, que era uma coisa assim muito sensacional, quase ninguém tinha acesso à água assim em um lugar privado, né? Isso pra gente ver também o poder dessa igreja. Bom, você vai entrar tudo partindo da Praça Tiradentes, você tem acesso a várias ruas e locais, pontos de interesse. E a gente descendo pela Praça Tiradentes, na Rua do Aleijadinho, a gente encontra a casa do Aleijadinho, né? Então aqui é onde ele teria residido. Fica bem perto da mina do Bijoca. Então tudo bem próximo. O negócio é aguentar subida e descida de ladeiras. O Aleijadinho, né, é tão importante para a nossa história da arte no Brasil que ele é considerado o patrono da arte brasileira, né? Então, assim, não é... A gente fala, às vezes minimiza um pouco a importância dele, mas toda essa região tem trabalhos dele, né? Então vale a pena observar e ficar mais atento a essas questões quando você estiver passeando por aí, ver uma plaquinha com o nome de casa, rua com o nome de alguém, vale a pena investigar. Bom, uma história que a gente não pode deixar de contar, né, é a história de Chico Rei. Não tem nenhuma evidência histórica que de fato ele teria existido, mas é importante, né, a gente aprender, né, conhecer um pouco dessa história, porque tem muito a ver com a mão de obra escravizada que fez isso aqui tudo, né, crescer na mineração, eram os que trabalhavam nas minas. Chico Rei teria sido um rei africano do Congo, de uma nação no Congo, que foi capturado com sua família. Sua esposa e um dos filhos morreram na travessia do Atlântico e ele chega aqui com um filho. Ele trabalhou nas minas e conta a lenda que ele escondia ouro nos cabelos. E por conta disso ele conseguiu comprar sua alforria e de algumas outras pessoas. E a partir daí Chico Rei se tornou rei, né, aqui rei do Congo, e por conta disso tem a história do Congado, né, o rei do Congo, a coroação do rei do Congo e a Congada tem a ver com essa história de Chico Rei. Então quando você vier às minas, né, observe então, e a Ouro Preto, que toda essa riqueza ela é fruto da mão de obra, né, dos escravizados que trabalhavam em condições horrorosas, né, nas minas. Essa aqui, por exemplo, de Chico Rei, a gente não entrou, mas os guias contam que parte dela você tem que andar agachado, né? E depois você levanta. Mas quer dizer, as condições de trabalho foram bem pesadas.
E os trabalhadores eram constantemente revistados, né, justamente para não esconderem ouro nas partes do corpo, cabelo, enfim, outras partes. Tem um filme brasileiro que conta a história de Chico Rei, eu acho que é interessante também você dar uma procuradinha para ver essa produção nacional. Nós contamos em nosso canal um pouco dessa história da travessia do Atlântico, dos africanos vindo para cá como escravizados e a chegada deles, né, no porto do Rio de Janeiro, no Cais do Valongo, no circuito da Pequena África. Vamos deixar aqui a indicação do vídeo para vocês assistirem e conhecerem um pouquinho mais essa história e fazendo as conexões. Eles fizeram uma represa na moldura de madeira. Quando eles não utilizavam uma moldura, eles utilizavam esculpindo na própria rocha. Depois eu mostro para vocês aqui, eles utilizaram dessa forma, esculpindo na própria rocha. Nessa rocha tem uma rampa. Nessa rampa eles colocavam o couro do boi. O couro do boi, com a correnteza da água, o pelo levanta. O ouro, como é mais pesado, vem e se esconde. Só que dessa forma eles perderiam de 30% a 40%. Então, para a água não levar o 30% a 40%, eles fechavam a represa. Pessoal, viagem a gente planeja, mas às vezes nem tudo sai como, né, nós pensamos. No nosso terceiro dia aqui em Ouro Preto, nós fomos a uma mina e começou a chover muito. Então nós nem fizemos o passeio, retornamos dali mesmo, devolveram o dinheiro, assim, com um pouco de pesar e tudo mais. Como nós não vamos ficar aqui mais tempo, não tem como... não teria como a gente, né, deixar o nosso nome e voltar outro dia. Enfim, foi sem problemas, foi até uma questão de segurança, foi legal isso, né? Imediatamente suspenderam o passeio. Enfim, tá chovendo bastante, tá fazendo um friozinho. Como não dá pra ficar andando pelas ladeiras de Ouro Preto, então a gente veio aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, clica no sininho para receber todas as notificações de novos vídeos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!